Então, oitavo ano, dando aí continuidade ao estudo da área dos polígonos, né, na nossa última aula, nós falamos sobre a área do paralelogramo, vimos lá que a área do paralelogramo se assemelha muito ao cálculo da área de um quadrado ou de um retângulo, né, ou seja, base vezes altura. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, porém, nós vamos hoje falar sobre um momentinho aqui, a área do triângulo. E aí, turma, nós estaremos falando aí sobre a área de um triângulo qualquer, ok? Então, da mesma forma que nós vimos lá em relação à área do retângulo, à área do quadrado, à área do paralelogramo, que existem fórmulas para se determinar a medida dessas áreas, com o triângulo não seria diferente. Então, como vocês estão observando aqui na nossa imagem, temos um triângulo, na qual aí está sendo especificado a medida da base, que está sendo representada aí pela nossa letra B, que vocês já estão bem habituados a essa nomeação, e a altura, que está sendo aí representado pela letra H. Ou seja, base e altura, assim como no paralelogramo, assim como no retângulo, serão medidas utilizadas no triângulo para determinar a área que ele ocupa, ok? Então, vamos aqui observar, assim como foi feito na aula anterior, em relação ao paralelogramo, que nós vimos que o paralelogramo pode ser transformado em um retângulo. Por esse fato, a área do paralelogramo também fica sendo base vezes altura. Então, olha aqui, turma, estamos aqui observando um triângulo com outro triângulo congruente, que nós já estudamos aí congruência envolvendo triângulos. O que são triângulos congruentes? São triângulos exatamente iguais. Então, tenho aqui um triângulo, pegarei um outro triângulo congruente a ele, e nós observamos que juntando o triângulo original com o seu congruente, nós temos aqui, ó, a formação de um paralelogramo. E nós já sabemos que a área de um paralelogramo é base vezes altura, ok? Só que, detalhe, turma, assim, a medida da área desse triângulo é igual a metade da medida da área do paralelogramo, cuja aí a base vai ter medida B e a altura continua tendo a valor H, certo? Percebemos aí que não houve alteração nessas medidas. Porém, como nós estamos observando, a área do nosso triângulo original vai ser a metade da área do paralelogramo que foi formado pela junção do triângulo original com o seu congruente. Então, turma, já ficou muito fácil, já ficou aí subentendido o que é que eu estou querendo dizer. De acordo com a análise da imagem, nós já podemos deduzir que a área de um triângulo será igual ao quê? Multiplicamos a medida da sua base pela medida da sua altura, e o resultado desta divisão, dessa multiplicação, será dividido por 2, ou seja, a área do triângulo será base vezes altura, dividido por 2. Lembrando, turma, que em algumas situações, em alguns triângulos, essa altura estará externa à imagem, porque a altura em relação à base sempre formará um ângulo de 90 graus, como vocês estão observando aqui na nossa imagem, certo? Então, em algumas situações, a altura relativa à base será externa à imagem, como nós estamos observando aqui. E aí vem a dúvida do aluno: professor, mas como é que nós podemos aí determinar essa altura fora da imagem? É só você, como vocês estão observando aqui, é só você dar continuidade ao lado do triângulo, certo? E essa continuidade é que vai aí formar com a altura um ângulo de 90 graus. Então, por favor, turma, não esqueçam desse detalhe. A altura sempre formará um ângulo de 90 graus em relação à base. Então, fiquem atentos a esse detalhe para evitar aí erros durante o cálculo. Mas
reforçando mais uma vez, a fórmula para determinar a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, lembrando que esta altura, em relação a essa base, sempre estará formando um ângulo de 90 graus. Vamos agora aqui, pegar um exemplo. Estamos aqui observando um triângulo, onde esse nosso triângulo aqui, como vocês estão percebendo, a altura é 4 centímetros e a base 5 centímetros. Frisando mais uma vez, olha a importância. Observa que a altura em relação à base estão formando aí entre si um ângulo de 90 graus. Está aqui o nosso ângulo de 90 graus, ok, turma? Então, aí já ficou muito fácil. Se eu já determinei a medida da minha base e a medida da minha altura, vou pegar esses dois valores, substituirei na fórmula. Se a área é base vezes a altura dividido por 2, a minha base é 5, a minha altura é 4. Então, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, a área desse nosso triângulo em questão será igual a 10 centímetros quadrados. Não esqueçam, a área sempre vai estar aí elevado ao quadrado, porque eu multipliquei duas unidades entre si, ok? E aí a gente relembra aquela historinha lá da multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma-se os expoentes. Então, centímetro vezes centímetro fica centímetro ao quadrado. 10 centímetros quadrados, ok, turma? Então, vocês percebem aí que a aplicação da fórmula é muito simples. Vocês só precisam determinar a base e a altura. Mais uma vez repetindo, turma, essa altura em relação à base sempre estará formando um ângulo de 90 graus. Vamos agora, turma, ver aqui uma situaçãozinha. Vamos aplicar o que acabou de ser explicado para vocês. Então, temos aqui na nossa primeira situação, certo? Um triângulo de base igual a 7 e a altura igual a 6. Então, nós já sabemos que a área será igual à base vezes a altura, e tudo isso, turminha, vai ser dividido por 2. Nós já observamos aí que a nossa base é igual a 7, a nossa altura é igual a 6. Então, vai ficar 7 vezes 6 dividido por 2. Lembrem-se que a multiplicação ela tem que ser feita primeiro. Então, teremos aí que a nossa área será igual a 42 dividido por 2. 42 dividido por 2, turma, 21 centímetros quadrados. Então, não podemos aí jamais esquecer deste detalhe, ok? Centímetros quadrados. Então, essa aí é a resposta do nosso item A. Observa que o item B, em relação ao nosso item A, no nosso item B, a altura está externa, porque a altura em relação à base tem que estar formando o ângulo de 90 graus. Então, olha só, a nossa base aqui, pelo que nós já podemos perceber, será igual a 5, nossa base vai ser igual a 5, e a nossa altura será igual a 6,2. Então, professor, já começou a complicar minha vida, pois aí eu estou observando que eu tenho um número decimal. Ok, turma, nós temos sim número decimal, mas aí vocês já tiram isso de letra. Nós estaremos aí multiplicando um número decimal por um número natural. Mas aí a gente dá uma revisada, caso alguns de vocês aí sintam dificuldade em relação ao cálculo. Então, o que vocês não podem esquecer é a fórmula. E aí, qual é a fórmula mesmo? É base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar base vezes altura dividido por 2. Vamos aí substituir
os respectivos valores, base, que é 5, vezes a altura, que é 2,2. Tudo isso aí dividido por 2, lembrando aí que esse 2 é da fórmula. E aí, turma, multiplicando aí 5 por 6,2, nós teremos aí exatamente o valor igual a 31. Então, 31 dividido por 2. Ah, professor, não pode, porque 31 é ímpar. Pode sim, porque existem aí os números decimais. Então, 31 dividido por 2 será igual a 15,5. 15,5, não podemos esquecer, centímetros quadrados, pois nós estamos aí falando de área, ok? Observem, turma, que no nosso terceiro e último exemplo, deixa eu afastar aqui um pouquinho para não atrapalhar, no nosso aí terceiro e último exemplo, cuidado, né? Aqui, ó, a questão não deu o valor da base por completo, ela deu a metade do valor da base. Então, observa que 2,4 não é a base inteira, é apenas metade da nossa base. Mas aí a gente vai pensar o seguinte: se a metade da nossa base é igual a 2,4, então nós podemos dizer aí que a base completa será 2,4 mais 2,4, ou seja, 4,8. Então vai ficar 4,8 vezes 3, e tudo isso aí dividido por 2. Aí, novamente, vem aquele aluno, né? Professor, mas eu tenho dificuldade em operação envolvendo números decimais. Então, façam o seguinte, multiplique 48 por 3. Então, 48 vezes 3 vai ser 144. Como nós temos aí uma casa decimal, então, o resultado de 4,8 vezes 3 vai ser 14,4. Se eu multipliquei uma casa decimal, então no meu resultado final eu terei uma casa decimal. Então, 4,8 vezes 3 vai ser 14,4. Não podemos esquecer que isso tem que estar aí dividido por 2. 14,4 dividido por 2 vai ser exatamente o quê? 7,2. Não podemos esquecer do centímetro quadrado. Ok, turma? Então, parece desafiador, mas não é. É questão de hábito, é questão de prática. Vamos aqui para mais uma questão. Olha só. Vamos primeiro, não esqueçam que a resolução começa sempre com a leitura do enunciado. Então, olha só, a área do triângulo abaixo mede 10 centímetros quadrados e sua altura mede 5 centímetros. Qual é a medida da base desse triângulo? Então, aqui vai ser um pouquinho diferente, pois a questão já especificou a área, especificou a altura e quer aí o valor da base. Nós já sabemos que que a fórmula é a área igual a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Olha que interessante. Nós já temos aí a medida da nossa área. Nossa área vale 10. Então, 10 será igual a base, que eu não sei, então boto aqui o B, vezes 5. Tudo isso dividido por 2. Turma, vamos pensar um pouquinho. Esse B que multiplica esse 5, B vezes 5 fica 5B, ok? Lembrem-se que esse 10, certo? Ele também é uma fração. É 10 sobre 1. Então, turma, nesse caso, o que é que nós iremos fazer? Vamos aí, como a gente está trabalhando com uma proporção, nós vamos fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, ou seja, esse 1 vai multiplicar o nosso 5b, que b vezes 5 ou 5 vezes b é a mesma coisa, 5b, e esse nosso 10 vai multiplicar o
2. Então, teremos o seguinte, 5b vezes 1, 5b, igual 10 vezes 2, 20. Porém, turma, eu não quero saber o valor de 5b. Eu quero saber apenas o valor de b. Então, seguinte, b será igual a 20. Esse 5 que estava multiplicando a nossa letra B, vai passar aqui para depois da nossa igualdade, realizando a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão. Então, B vai ser igual a 20 dividido por 5. Isso significa dizer, meus amores, que B será igual a 4 centímetros. Por que que não vai ser centímetros quadrados? Porque nós não estamos aí falando sobre área. Foi o contrário. A questão informou o valor da área, informou o valor da altura e queria saber a medida da base. Então, a nossa base aí será igual a 4 centímetros. Finalizamos, então, turma, mais uma videoaula. Vocês responderão aí as páginas 159, 160, 161 do nosso módulo 3. Então, repetindo, para não ter dúvidas, página 159, 160, 161 do nosso módulo 3. Vocês já observaram aí que o nosso próximo assunto será a área do trapézio. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima videoaula.